Olá, muito bom dia para você. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, lança em instantes a Ação Nacional de Biometria e Documentação Civil de Pessoas Presas. A iniciativa criou uma estrutura nacional permanente para a identificação civil de pessoas presas por meio de biometria, com foco na emissão de documentos para acesso a políticas de cidadania. Bom, segundo dados do Poder Executivo, hoje cerca de 80% das pessoas presas não têm documentos, o que dificulta o acesso a serviços públicos e a retomada da vida em sociedade após o cumprimento da pena. Participam do lançamento o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, a diretora do Departamento Penitenciário Nacional, Tânia Fogaça, e o representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil, PNUD, Carlos Arboleda. Vamos acompanhar agora o lançamento. Daqui a pouquinho, em instantes, o lançamento será por videoconferência e o objetivo do CNJ, do ministro Luiz Fux e das autoridades envolvidas nesse projeto é justamente garantir a ressocialização de pessoas presas que sem documentos, segundo dados do CNJ, do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, de 10 presos, pelo menos 8 não têm documentos e aí, consequentemente, eles não têm acesso a políticas públicas, a serviços de saúde, a emprego. O preso, o apenado, só consegue ter acesso ao emprego dentro e fora da penitenciária com a documentação adequada, né? Vamos agora acompanhar ao vivo o lançamento com transmissão aqui pela TV Justiça, pelo YouTube também. Na tela. Senhoras e senhores, bom dia. Inicia-se neste momento a solenidade de lançamento oficial do projeto de biometria e documentação do programa Fazendo Justiça. Informamos que essa solenidade será transmitida ao vivo pela TV Justiça e pelo canal do CNJ no YouTube. Compõe o dispositivo o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, e suas excelências, as senhoras e os senhores, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, diretora-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Tânia Maria Matos Ferreira Fogaça, neste ato, representando o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, representante residente adjunto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil, Carlos Arboleda, neste ato, representando a senhora Catina Argueta, conselheiras e conselheiros do CNJ, Luiz Fernando Keppen, Rubens Canuto, Tânia Regina Silva Rixigel, Mário Guerreiro, Candice Lavocá Galvão Jobim, Ivana Farina Navarrete Pena, Marcos Vinícius Rodrigues e André Godinho. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, desembargador Romeu Gonzaga Neiva, presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, Gustavo Renato Fiscarelli, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, Walter Schwenkner, secretário especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do CNJ, Marcos Lívio Gomes, juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, Luiz Geraldo Santana Lanfred. O Conselho Nacional de Justiça agradece a presença das autoridades já nominadas e a participação de suas excelências, as senhoras e os senhores. Juízes auxiliares da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Antônio Carlos de Castro Neves Tavares, Fernando Pessoa da Silveira Melo, Walter Godoy, Osair Vitor de Oliveira Júnior e Rodrigo Capês. Dr. Sandro Nunes Vieira, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Dr. Márcio Evangelista, juiz auxiliar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Doutora Cristina Ziova, procuradora regional da Procuradoria da República, doutora Cristiana Ziova, procuradora regional da República da Terceira Região, ex-conselheira do CNJ e supervisora da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Dr. Johannes Eck, diretor-geral do Conselho Nacional de Justiça, senhora Maricela Baione, representante residente assistente e coordenadora da área programática do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil,
senhor Sandro Abel, diretor de Políticas Públicas do Departamento Penitenciário Nacional, magistradas e magistrados, servidoras e servidores, e as senhoras e os senhores que acompanham a transmissão desta solenidade. Essa cerimônia de lançamento oficial do projeto Biometria e Documentação Civil de Presos tem por objetivos conferir ampla publicidade e lançar oficialmente o projeto de Biometria e Documentação de Presos, iniciativa que compõe um dos eixos estruturantes do programa Fazendo Justiça, voltado à promoção da cidadania e garantia de documentação civil por meio da identificação biométrica das pessoas privadas de liberdade e celebrar a renovação dos seguintes e importantes instrumentos que lastreiam este projeto. O termo de execução descentralizada CNJ número 15 de 2018, firmado entre o Conselho Nacional de Justiça e o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem por objeto a descentralização de recursos voltada à promoção da documentação civil das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, incluindo a execução do cadastramento da identificação biométrica. E o Acordo de Cooperação Técnica número 21 de 2019, celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral, que tem por objeto a cooperação técnica entre as entidades signatárias para desenvolver e executar programa para cadastramento biométrico e fornecimento do número de registro na base de dados da Identificação Civil Nacional e emissão de DNI, quando possível, de pessoas que já estejam recolhidas em estabelecimentos penais ou que venham a experimentar situações de privação de liberdade com vistas a permitir a devida individualização civil e administrativa para o exercício de todos os direitos decorrentes da cidadania. Convidamos a todos a assistirem a um vídeo explicativo sobre o projeto Biometria e Documentação Civil de Presos. Equipe do cerimonial, equipe de áudio e vídeo. Podemos reiniciar o vídeo. Iremos reproduzir o vídeo novamente. A maioria das pessoas presas não tem documentos disponíveis, o que dificulta o acesso a políticas importantes para a retomada da vida em sociedade. Um dos maiores desafios é garantir uma correta identificação desde o momento da prisão. Sem isso, até mesmo pessoas inocentes podem acabar presas. Para transformar essa realidade, o Conselho Nacional de Justiça vem desenvolvendo uma ação nacional de identificação civil por meio de biometria para pessoas que foram presas. A ação é fruto de parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com o apoio do Departamento Penitenciário Nacional. Mais de 150 instituições foram mobilizadas em todo o país para um objetivo principal: a criação de fluxos permanentes de emissão de documentos para pessoas que já tiveram contato com o sistema prisional. A integração segura das informações só se tornou possível com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral, que manterá os dados em um cadastro nacional único. Serão mais de 5.000 kits de coleta biométrica distribuídos em todo o país, divididos entre a porta de entrada do sistema prisional e as unidades da administração penitenciária.
Também há publicação de guias e treinamento de profissionais para que a estrutura funcione bem e de forma permanente. Com mais confiança em informações e facilidade na integração de dados, o Judiciário contribui para o pleno exercício da cidadania. Afinal, existir com dignidade é um direito de todos e dever do Estado. Saiba mais sobre a política judiciária de identificação civil de pessoas privadas de liberdade acessando o link na tela. Neste momento, tem a palavra o Dr. Gustavo Renato Fiscarelli. Bom dia a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, na pessoa de quem externo honrosos cumprimentos a todas as autoridades judiciárias e também não judiciárias envolvidas em mais esse importante projeto conduzido pelo Conselho Nacional de Justiça. Em nome do Registro Civil, ministro Luiz Fux, externo nossa profunda satisfação em fazer parte de mais essa cadeia de cidadania que hoje se concretiza a fim de conferir àquele que busca um recomeço a dignidade consubstanciada no direito elementar e essencial à identidade. O Registro Civil do Brasil, serviço público de maior capilaridade em terras nacionais. Aquele que foi reconhecido pelo nosso Congresso Nacional como único nas especialidades extrajudiciais, como os ofícios da cidadania, a respeito de todas as dificuldades enfrentadas pelo setor, digo-lhe com absoluta certeza que jamais nos furtaremos ao cumprimento constitucional de conferir cidadania a todo cidadão brasileiro, independentemente de sua condição. Então, são essas as breves palavras que eu queria deixar consignado, do compromisso da Artem Brasil e de todos os registradores do Brasil, para que a gente possa, juntos, conferir àquele que se tenha, por hora, a sua liberdade ceifada, possa, cumprindo os desideratos do próprio sistema, se ressocializar e tendo como premissa básica a sua identidade civil. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o senhor Carlos Arboleda. Bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar ao excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a excelentíssima senhora Tânia Maria Matos Ferreira Fogaça, diretora-geral do Departamento Penitenciário Nacional, neste ato representando ao ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Demais autoridades presentes, conselheiras e conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, senhoras e senhores. Para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil, é um privilégio participar da cerimônia de lançamento da Ação Nacional de Biometria e Documentação Civil de Pessoas Presas, no âmbito da parceria firmada entre o PNUD e o Conselho Nacional de Justiça, o programa Fazendo Justiça, que conta também com o importante apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A exitosa parceria firmada desde o ano de 2018 tem se voltado a discutir desafios estruturais que caracterizam a sociedade no país. Esta tem trazido importantes contribuições para o acesso à justiça,
a partir das inovações geradas, seja por meio da produção de dados confiáveis, como pela implementação de ações em todo o território nacional. Uma justiça eficiente reforça uma melhor governança e impulsiona o desenvolvimento social e os investimentos econômicos. Ou seja, um sistema judicial de bom funcionamento reduz as desigualdades perante a lei, particularmente para grupos vulneráveis. Da mesma forma, um sistema judicial em bom funcionamento instila confiança nos investidores e sustenta todos os aspectos do contrato social. As Nações Unidas têm meta estipulada que até o ano 2030 todos tenham um documento civil no mundo. No Brasil, dados do Poder Executivo demonstram que cerca de 80% das pessoas presas não têm documentos em seus prontuários. A ausência de documentos é um obstáculo para se exercer cidadania e acessar direitos. As inovações trazidas pelo programa Fazendo Justiça, materializadas na entrega de milhares de equipamentos de coleta biométrica e na mobilização de atores para sua operação, contaram com um cuidadoso processo de mapeamento e aquisição em escala internacional para enfrentar este grande desafio do Estado brasileiro. O PNUD mobilizou os mais qualificados especialistas em seu centro de aquisições em Copenhague. A Ação Nacional de Biometria e Documentação Civil de Pessoas Presas ressalta a importância de um trabalho conjunto e internacional na busca de soluções para o aprimoramento de processos públicos e para o pleno exercício da cidadania por todos. Nesse sentido, gostaria de parabenizar ao Conselho Nacional de Justiça e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública pelo empenho e desenvolvimento das ações relacionadas ao fortalecimento da atenção aos desafios enfrentados no sistema penal, a partir do esforço conjunto com os diferentes atores e instituições aqui representadas. Agradeço também muito especialmente ao Tribunal Superior Eleitoral pela parceria e engajamento nesta jornada. Ao senhor ministro Luis Fux, manifesto uma vez mais nosso agradecimento pela confiança e registro nosso compromisso em permanecer apoiando pautas prioritárias e urgentes ao desenvolvimento humano, como esta que nos une neste evento, por meio de ações conjuntas que venham a contribuir para uma justiça cada vez mais efetiva. Bom dia para todos. Obrigado. Para o uso da palavra, a senhora Tânia Maria Matos Ferreira Fogaça. Do Supremo Tribunal Federal, ministro Luis Fux, excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, em nome dos quais cumprimento todas as demais autoridades que compõem o dispositivo e aquelas presentes neste evento. Representando o excelentíssimo senhor ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, o ministro Anderson Torres, cumprimento também os participantes que acompanham esta solenidade à distância. O Departamento Penitenciário Nacional, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, vem empreendendo maciços investimentos para a melhoria do sistema prisional nacional, especialmente porque investir no sistema, senhores, é investir em segurança pública. As políticas de combate ao crime organizado, hoje tão marcantes no Ministério, passam necessariamente pela evolução do sistema prisional. A atual gestão do Estado tem uma visão bastante clara nesse sentido, ou seja, compreende o sistema prisional não como antigo berço das facções criminosas, mas sim como uma potente ferramenta de combate ao crime organizado e que há maneiras eficazes de utilizar essa ferramenta como tal. Gerar vagas para diminuir o déficit, prestar as assistências previstas na Lei de Execução Penal, reforçar a inteligência penitenciária sobre as informações provenientes do sistema, atuar com as secretarias de gestão prisional para estruturar as unidades prisionais e centrais de alternativas penais, compor forças-tarefas com a participação de profissionais do sistema prisional, enfim, tudo isso compõe um emaranhado de ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública para combater o crime organizado.
Mas é evidente, senhoras e senhores, que o Poder Executivo, o Ministério da Justiça, não pode atuar de maneira isolada, né? A parceria com o Conselho Nacional de Justiça é essencial também neste sentido. A compreensão conjunta de que o sistema deve ser visto também como ferramenta de combate ao crime é basilar para que possamos identificar e modificar o estado de coisas, para que possamos fornecer finalmente a paz social para o cidadão brasileiro e a resposta desejada pela vítima e pela sociedade. Combater o crime organizado não significa dar tratamento indevido aos presos, ao contrário, cabe ao Estado ser o protagonista do processo de ressocialização daqueles que querem retornar ao convívio social, mas sem esquecer que aquele cidadão está cumprindo uma pena por ter violado direitos da sociedade. É neste contexto que está a importância da renovação da parceria entre o Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça. Os atores de execução penal devem estar unidos no mistério de transformar o sistema prisional por meio de ações efetivas, como é a identificação civil em massa de toda a população prisional. O Ministério investiu nessa parceria 35 milhões de reais do Fundo Penitenciário Nacional, os quais vêm sendo executados com maestria pelo Conselho Nacional de Justiça, em cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral e também o PNUD, dentre outros atores. A identificação civil dos presos auxiliará no processo de ressocialização, sem dúvida, já que colabora para o resgate da cidadania daquela pessoa privada de liberdade e ainda permitirá que as informações geradas pela ação sejam compartilhadas com a segurança pública sempre que necessário, conforme previsão no acordo de cooperação. Ademais, a governança desses dados permitirá o aperfeiçoamento da geração de políticas penitenciárias no DEPEN, na medida em que os dados estarão plenamente atualizados e fidedignos. Além desse investimento, o Ministério está transferindo, ainda nesse mês, mais de 50 milhões de reais do FUNPEN na primeira etapa de repasses fundo a fundo 2021 para os estados investirem no sistema prisional, com priorização da geração de vagas prisionais e também investimentos em tecnologia nas unidades federativas. Ao todo, estão injetados nas unidades federativas mais de 1,4 bilhão de reais do Fundo Penitenciário Nacional para investimento estrutural, o que já permitiu a geração em 2020 de mais de 20 mil vagas. O Ministério prevê a criação de 100 mil vagas entre 2020 e 2023. A geração de vagas, senhores ministros, é o principal desafio do Ministério da Justiça, porque é por meio das vagas que poderemos separar os presos mais perigosos dos menos perigosos, ofertar trabalho e educação de maneira mais digna, bem como adotar todas as demais assistências previstas na lei. Além dos investimentos financeiros, o Ministério, por meio do DEPEN, também está desenvolvendo, em parceria com as unidades federativas, ações operacionais, com integração das forças policiais e o sistema prisional, instituindo forças-tarefas no modelo do Sistema Único de Segurança Pública, com a finalidade de desestruturar as organizações criminosas que ainda insistem em atuar no interior de unidades prisionais. Assim, encaminhando para o final da minha fala, com a compreensão de que o sistema prisional é ferramenta de combate ao crime organizado e que o Estado deve estar preparado para ser o protagonista da ressocialização daquele que deseja retornar ao convívio social, nós do Ministério da Justiça e Segurança Pública ratificamos a importância da parceria com o Poder Judiciário, parabenizamos as equipes envolvidas, em especial a equipe do Departamento Penitenciário Nacional, do Departamento de Monitoração e Fiscalização do Sistema Carcerário DMF, e desejamos a todos um excelente dia, ministro. Muito obrigada. Tem a palavra o ministro Luiz Roberto Barroso. Bom dia a todos, senhor presidente, ministro Luiz Fux, senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, doutora Tânia Maria Matos Ferreira Fogaça, diretora-geral do DEPEN, senhor Carlos Arboleda, do PNUD. Muito prazer e muita honra de estar aqui e participar desse evento importante que eu acho que ajudará a avançar o processo civilizatório num domínio em que nos atrasamos na história.
O nosso sistema de justiça, sobretudo em matéria penal, ele começa na polícia com um inquérito, passa pelo Ministério Público, de onde vem a denúncia, Judiciário, de onde vem a decisão, e depois o sistema penitenciário, onde as penas são cumpridas. Nos últimos anos, sob a Constituição de 88, eu penso que nós avançamos muito no Ministério Público e no papel do Poder Judiciário. E acho que agora estamos procurando resgatar dívidas relevantes com a porta de entrada do sistema, que é a polícia, que precisa ser equipada adequadamente, treinada adequadamente, e também a porta de saída do sistema, que é onde se cumprem as penas, que é o sistema penitenciário. Acho que são as duas pontas que foram, em alguma medida, negligenciadas e que precisam ser resgatadas com a valorização da polícia e com o tratamento digno das pessoas dentro do sistema penitenciário, como observou, a meu ver, com muita felicidade e propriedade, a doutora Tânia Fogaça na sua apresentação. De modo que nós estamos cuidando dessa questão agora, de dar maior dignidade aos internos do sistema penitenciário. Um caminho importante é a identificação civil nacional ser estendida também aos internos do sistema penitenciário. O senhor Carlos Arboleda, do PNUD, destacou a quantidade de pessoas não documentadas que hoje integram o sistema penitenciário, com todas as consequências que isso traz, inclusive algumas da maior gravidade, que são pessoas que estão dentro do sistema por homonímia, por engano, o que é, evidentemente, uma barbaridade, uma violação da dignidade humana que o Estado pratica. Como igualmente observou a doutora Tânia, os condenados no sistema penal estão condenados a uma pena privativa de liberdade. Essa é a pena. Tudo o mais, em termos de violência e de desrespeito, é um abuso por parte do Estado e, portanto, nós precisamos enfrentar isso. De modo que o Tribunal Superior Eleitoral tem desenvolvido o Programa de Identificação Civil Nacional. Que justiça seja feita teve início com o ministro Dias Toffoli, quando presidente do Supremo, e que nós conseguimos dar um gás no Tribunal Superior Eleitoral. Já temos quase 120 milhões de pessoas biometrizadas na nossa base e, portanto, nós hoje temos capacidade de prestar serviços relevantes para o setor público, inclusive e sobretudo para o INSS. Nós fazemos a conferência de mais de 5 milhões de nomes periodicamente para acabar com procedimentos algo antiquados, como obrigar as pessoas a comparecerem a postos do INSS para provarem que estão vivas. E temos também o projeto de que todos os brasileiros tenham no seu celular a sua identificação civil nacional, com o seu pacote de documentos de identidade, carteira de motorista, título de eleitor. Pode parecer pouco, mas simplifica muito a vida das pessoas e, sobretudo, facilitar a identidade e a confirmação da identidade para facilitar a abertura de uma conta, para facilitar a obtenção de crédito, para evitar fraudes no setor público. E agora estamos estendendo essa base de dados para o atendimento às pessoas internas do sistema penitenciário, porque, como observou o Dr. Carlos Arboleda, ter documentação e ser identificado faz parte do arsenal necessário para o desfrute dos direitos fundamentais. Sempre lembrando, os presos só estão privados da sua liberdade, não da sua integridade física, não da sua integridade moral, e devem ser tratados com respeito e consideração, como todas as pessoas devem ser tratadas nessa vida. De modo que eu cumprimento o CNJ pela iniciativa, cumprimento o seu presidente, meu querido amigo de mais de 40 anos, Luiz Fux. Desde a nossa primeira juventude, já estamos na terceira, mas seguimos em frente com muitos projetos e é um privilégio para o Tribunal Superior Eleitoral poder participar desse projeto
e ajudar o sistema punitivo brasileiro a resgatar dívidas históricas com esse grupo invisível e marginalizado da sociedade brasileira, que, como disse, só deve estar privado da sua liberdade e não de outros direitos. Prazer e uma alegria, presidente Luiz Fux, poder ser parte desse projeto. Muito obrigado. Com a palavra, o ministro Humberto Martins. Bom dia a todas, bom dia a todos. Inicialmente, eu quero destacar algumas autoridades presentes, já que todas foram nominadas, mas destaco a presença e anfitrião deste encontro, o ministro Luiz Fux, que é o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Em seu nome, eu também estou saudando todos os magistrados e conselheiros do Conselho Nacional, e também aproveito para saudar 3 conselheiras, a Maria Tereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça, a conselheira Tânia e a conselheira Candice. Em seus nomes, eu estou saudando todas as conselheiras do Conselho Nacional de Justiça e todas as mulheres presentes a este encontro. Também aproveito para saudar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, encarregado do fortalecimento do Estado democrático e da democracia. Também quero saudar a doutora Tânia Maria Matos Ferreira Fogás, que é a diretora-geral do Departamento Penitenciário Nacional e que representa neste ato o excelentíssimo ministro Anderson, que representa o Ministério do Estado da Justiça e Segurança Pública. Também o doutor Carlos Arboleda, que é o representante adjunto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Brasil. Também aproveito para saudar todos os servidores desta casa, através do nosso secretário-geral, doutor Valde. Senhoras, senhores, advogados, Ministério Público, amigos e amigas do Poder Judiciário brasileiro. É com muita alegria, ministro Luiz Fux, que recebi, como sempre, com fidalguia, o convite de Vossa Excelência. O convite para me fazer presente em uma casa que tanto estimo, que tanto admiro, que tanto me honra, que é o Conselho Nacional. Que eu tive a felicidade de ser o corregedor nacional e, ao lado do ministro e amigo Toffoli, participar e aprender muito junto ao Conselho Nacional de Justiça. Mas não poderia iniciar as minhas palavras com a palavra de estímulo, de fé, de amor, de esperança, quando nós tratamos com relação à documentação, ministro Barroso, dos presos. E por que também não se falar dos mais necessitados? E essa identificação, vamos buscar o ensinamento. No livro dos livros, quando ele diz, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires um nu, cubras e não escondas da tua carne. Nós estamos na casa da cidadania, na casa da justiça, na casa da igualdade, onde não há distinção, todos somos iguais perante a lei, inclusive desde a criação. Por isso que é com muita alegria, doutora Tânia, que hoje participo desta cerimônia de lançamento oficial do projeto Biometria e Documentação Civil de Presos, dando a ele legitimidade, identidade e, sobretudo, respeito à dignidade da pessoa humana. Que tem como objetivo, objetivo essencial, promover a emissão de documentação civil básica
das pessoas privadas de liberdade, medida essencial para o exercício da cidadania e para a garantia de acesso desses indivíduos aos programas sociais, cursos educacionais, atividades profissionalizantes e laborais, de modo a concretizar dentro da missão do ministro Fux, o propósito de reintegração social. Este é o programa, é o judiciário que nós temos, sonhamos, queremos e exercitamos. Por outro lado, eu posso afirmar, ministro Fux, que este convite formulado por Vossa Excelência é o lançamento de tão relevante iniciativa cidadã. Todos iguais perante a lei e perante os homens. Nesse passo, podemos destacar que o fornecimento de identidade legal para todos, incluindo os encarcerados, faz parte também da Agenda Global 2030, que representa um compromisso assumido por líderes de 193 países, inclusive o Brasil, materializado em 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas a serem atingidas no período de 2016 a 2030. Por sua vez, essas metas serão no sentido de fornecer também identidade legal para todos, inclusive as pessoas, como hoje, é uma meta que está sendo cumprida, pessoas privativas da liberdade. Recentemente, o ministro Luiz Fux destacou em seus sempre destacados e notáveis discursos, mas um deles, me lembro muito bem, é sabido e ressabido as suas palavras, quando diz o ministro Luiz Fux a respeito da documentação civil básica, e assim exortou o exercício pleno da cidadania, diz o ministro Fux, só se alcança na medida em que se assegura disponibilidade de documentação civil básica a todos, indistintamente. Acrescenta mais, é por essa razão que cabe ao Estado garantir as condições elementares para que todos os brasileiros possam obter os documentos indispensáveis à fruição de direitos e acesso às políticas públicas, conclui o presidente do Supremo. Nesse contexto, a necessária identificação civil das pessoas que se encontram presas se coaduna com o mandamento constitucional de individualização da pena, como também com o já referido compromisso do Poder Judiciário de promover políticas de segurança pública e de justiça criminal, pautadas pelo respeito aos direitos humanos, a partir da garantia do efetivo exercício dos direitos das pessoas privadas da liberdade. A adequada identificação pessoal pressupõe a exclusão da possibilidade de uma pessoa possuir mais de um documento, ou seja, que uma pessoa esteja registrada em um único banco de identificação, especificamente em relação à população privada de liberdade. A realização do cadastramento biométrico, por exemplo, além de possibilitar a correta identificação dessas pessoas, terá impactos positivos na gestão prisional, contribuindo também para a geração de dados mais precisos sobre o universo da população carcerária, com efeitos, inclusive, ministro Fux, e bem adequadamente na execução da pena. Por outro lado, não podemos ignorar, sob nenhuma hipótese, que nesse contexto de pandemia e isolamento social, a população carcerária, sobretudo a não documentada, se inclui no contexto de grupo vulnerável. A saúde e a vida em primeiro lugar. Por isso, gostaria de ressaltar, e ressaltar sempre, que sempre estivemos
atentos ao tema relacionado ao acesso amplo à documentação civil e ao exercício da cidadania. É o lema do STJ, na nossa gestão. De mãos dadas, magistratura e cidadania. Desse modo, quando estive na Corregedoria Nacional de Justiça, busquei dar efetividade a esse tema, por exemplo, com a edição do provimento 85, de 19 de agosto de 2019, ao lado de Dias Toffoli, grande magistrado a serviço do Brasil, que dispôs sobre a adoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 pelas Corregedorias do Poder Judiciário e pelo Serviço Extrajudicial. Todos com acesso à documentação básica. Assim como estratégica, editamos também o provimento 104, de 9 de junho de 2020, que dispõe sobre o envio de dados registrais das pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica pelos cartórios de registro civil de pessoas naturais, aos institutos de identificação dos estados e do Distrito Federal, com a finalidade exclusiva de emissão de registro geral de identidade. Mesmo na pandemia, o judiciário não parou. Está atento, alerto e vigilante na defesa do Estado de Direito, da democracia e da garantia do Estado cidadão. Por isso, posso afirmar e concluir: congratulo-me com todos que aqui estão presentes, em particular o ministro Luiz Fux e o ministro Barroso, na certeza de que este projeto de documentação civil de presos, verdadeira política pública, por certo, alcançará os seus objetivos na defesa e na concretização do Estado de Direito e o direito de todos, que é a cidadania. Parabéns ao ministro Fux, parabéns ao Conselho Nacional, parabéns ao TSE através do ministro Barroso, todos contribuindo na consolidação do Estado de Direito, ferramenta imprescindível para a democracia e para a igualdade e para a cidadania. Que Deus ilumine a todos nós. Confiamos nas instituições democráticas, confiamos nos poderes da República, temos fé no Brasil. Vivemos democracia, democracia com Constituição, democracia na defesa do Brasil, democracia com os poderes constituídos funcionando dentro da sua área de competência constitucional. Que Deus nos ilumine, mais uma vez, ao Poder Judiciário brasileiro e a todos os brasileiros e brasileiras. De mãos dadas, instituições democráticas, magistratura e cidadania. Encerro minhas palavras dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Esta é a missão do Poder Judiciário brasileiro. Muito obrigado a todos. Tem a palavra o ministro Luiz Fux. Muito bom dia a todos e a todas. Queria saudar preliminarmente o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que já declarou aqui nossa amizade e a nossa anciania. Queria também saudar o ministro Humberto Martins, meu querido companheiro do Superior Tribunal de Justiça, que tive a honra de pertencer há 11 anos. Saudar a doutora Tânia Maria Matos Ferreira Fogaça pelo seu empenho e dedicação na direção-geral do DEPEN. O senhor Carlos Arboleda, do PNUD, que tem auxiliado o Conselho Nacional de Justiça e o Brasil, em geral, nesses programas de emancipação da cidadania dos brasileiros. Eu não poderia deixar, na qualidade de presidente, além de prestar contas sobre esse programa, de dizer que isso é um trabalho realizado a várias mãos. Então, eu não posso deixar de mencionar aqui meus conselheiros, minhas conselheiras, Rubens Canuto, Tânia Regina Ziegel, Mário Guerreiro, Ivana Faria, Candice Lavocá, Marcos Vinícius, André Godinho.
sem prejuízo também que colaboraram nesse programa, desembargador Romeu Gonzaga, Neiva, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, doutor Gustavo Renato Fiscarelli, presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, que, na verdade, hoje, esses ofícios são denominados ofícios da cidadania, já se caminha para que os registros civis possam emitir passaportes e todos os documentos que são necessários para qualquer cidadão e que, às vezes, não tem acesso porque esses ofícios se distanciam muito da residência desses brasileiros. Agradecer ao meu secretário-geral, doutor Walter Schwenkner, e o doutor Marcos Lívio Gomes, que é meu secretário especial de programas e pesquisa. Doutor Luiz Geraldo Lanfred é um grande colaborador, um juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador de diversos programas, todos exitosos. Meus juízes auxiliares da presidência, Fernando Mello, aqui presente, Antônio Carlos de Castro Neves Tavares, Walter Godoy, Osaí Vitor e Rodrigo Capês, aqui na frente do nosso vídeo, doutor Santos, juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que tem um papel importantíssimo, doutor Márcio Evangelista, também juiz auxiliar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, doutora Cristina Zuriova, que está aqui presente, sempre nossa conselheira perene aí dos nossos projetos, que nos dá honra e a presença, doutor Johannes Eck, diretor-geral do nosso conselho, que nos auxiliou muitíssimo nesse programa, senhora Maristela Baione, representante residente, coordenadora da área programática do PNUD, senhor Sandro Abel, diretor de políticas do Departamento Penitenciário Nacional, pessoas sem as quais não conseguiríamos alcançar o desígnio de hoje, senhores magistrados, senhoras e senhores. Na verdade, o momento de hoje é um momento de cumprimento do ideário da nossa Constituição, que garante a dignidade do preso, a sua integridade física, a sua integridade moral e valoriza a cidadania, como bem destacou o ministro Humberto Martins, repisando palavras de uma fala minha, realmente o fornecimento de documentação e a cidadania andam par e passo, e várias pessoas que o Estado custodia, elas estão em situação de privação de liberdade, mas, como disse, destacou muito bem o presidente Barroso, é só a privação da liberdade, mas tudo mais elas têm o direito de usufruir. Então, é realmente, como se destacou aqui, um requisito fundamental da cidadania essa concessão que torna o preso capaz de realizar os seus direitos fundamentais e a sua própria identidade. E não facilitar que essas pessoas se apresentem documentalmente é inviabilizar completamente a sua reintegração social, seu acesso a programas sociais, seu acesso a tudo quanto se oferece a todo e qualquer brasileiro. Eu teria várias digressões para fazer sobre o ângulo jurídico, mas eu tenho aqui a ciência de que o momento não é o adequado, mas é um momento de agradecimento. E um momento de destacar a essência do nosso trabalho, que ela é denominada muito propriamente como ação pela cidadania para além do cárcere. E, com isso, nós temos aqui várias iniciativas, temos também várias práticas de trabalhos que temos de realizar para alcançar esse fim ambicioso. Então, o Conselho Nacional de Justiça já adquiriu, já iniciou a distribuição, através do PNUD, de 5.400 kits de coleta biométrica a todos os tribunais de justiça estaduais, seções judiciais e circunscrições judiciárias militares do país. Além disso, todas as unidades prisionais estaduais e federais serão equipadas com o mesmo aparelho e irão auxiliar
na emissão de documentos daquelas pessoas que já se encontram em privação de liberdade. Após a entrega dos equipamentos, que ocorrerá até a primeira semana de setembro de 2021, as diversas instituições parceiras receberão capacitação dos seus agentes para a internalização e padronização dos procedimentos adequados. Nós auguramos que até o fim de agosto de 2022, o tempo que se encerra esta gestão do Conselho Nacional de Justiça, que pertenço com muita honra ao lado dos meus eminentes conselheiros, nós tenhamos toda a população prisional do país identificada civilmente. A grandiosidade dessa iniciativa, por ser medida pela quantidade de instituições envolvidas, revela que realmente várias são os braços desse programa. Eu citaria o Ministério da Justiça, o PNUD, o TSE, com seu trabalho inestimável, o ARPEN e as já mencionadas TJs, SJFS, SJMS, Secretarias Estaduais de Administração Penitenciária e unidades penitenciárias estaduais, além, evidentemente, do Instituto de Identificação Civil e dos cartórios civis que têm realizado esse trabalho tão magnânimo. São, basicamente, 150 instituições públicas nacionais e locais envolvidas e comprometidas com o mesmo objetivo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, aqui presente pelo seu presidente, ele será o primeiro a receber esta ação. E o será como destaque, na medida em que, ao tempo que se pensou essa iniciativa do Conselho, já o Tribunal ensaiava passos para esse arranjo. E, mesmo assim, apostou no CNJ para que a articulação interinstitucional pudesse ser desenvolvida por esse Conselho. Então, como já destacou o ministro Humberto Martins, e eu recentemente tive a oportunidade de participar de um evento no nosso período de recesso nas Nações Unidas, esse é um programa que está afinado com a Agenda 2030 das Nações Unidas, porque num país onde não se oferece essa oportunidade aos presos, não se pode afirmar que seja um país que valorize a dignidade humana, acima de tudo, e um país que garanta o desenvolvimento social. Nós, do CNJ, pelas nossas posturas, condutas e ideologia, queremos um país em que se possa exercer os seus direitos, com a garantia de que os legitimados para esse exercício estejam definitivamente investidos da cidadania e, acima de tudo, do sentido de pertencimento a uma mesma e única sociedade. Somente assim nós alcançaremos o desejado sentimento de viver uma sociedade mais justa, inclusiva e pacífica, mas que, sobretudo, permita a realização pessoal de cada um de nós, que significa o binômio dignidade e felicidade. Muito obrigado a todos os partícipes dessa ação pela cidadania além do cárcere. Senhoras e senhores, agradecemos os pronunciamentos realizados e, com a devida autorização, declaramos encerrado o lançamento oficial do projeto de biometria e documentação do programa Fazendo Justiça. Tenham todos uma boa tarde. Eu também agradeço a sua audiência, muito obrigada pela sua companhia em mais uma transmissão ao vivo aqui na TV Justiça. Vocês acabaram de acompanhar o lançamento da Ação Nacional de Biometria e Documentação Civil de Pessoas Presas. A iniciativa criou uma estrutura nacional permanente para a identificação civil de pessoas presas por meio de biometria, com foco na emissão de documentos para acesso a políticas de cidadania. A cobertura completa deste lançamento no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, como vai funcionar essa ação lançada agora há pouco, você acompanha daqui a pouquinho no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu estarei com vocês, te espero. Até já já. Tchau, tchau.